Livro narrado com estipulação de Cristiane Batista. Se inscreva, obrigada. As fantasias do inconsciente. O campo das fantasias inconscientes infantis tornou-se o autêntico objeto de pesquisa da psicanálise, pois este campo parece conter a chave da etiologia da neurose. Bem diferente do que aconteceu na teoria do trauma, estamos aqui, forçados por todas as razões até agora mencionadas, inclinados a aceitar que devemos procurar na história da família o fundamento do presente psicológico. Aqueles sistemas de fantasia que os pacientes revelam após simples interrogatórios são, na maioria dos casos, de natureza composta e elaborados em forma de novela ou drama. Mas, apesar de sua elaboração, são de valor relativamente pequeno para a pesquisa do inconsciente. Exatamente por serem conscientes, estão demasiadamente expostos às exigências da etiqueta e da moral social. E por isso são despojados de todas as características pessoais penosas e também menos belas, tornando-se socialmente aceitáveis e revelando muito pouco. As fantasias mais valiosas e aparentemente mais influentes não são conscientes, no sentido definido antes. Têm que ser cavadas por via da técnica psicanalítica. Mesmo desejando ocupar-me mais de perto com a questão da técnica, devo enfrentar uma objeção que se ouve com muita frequência, que as assim chamadas fantasias inconscientes são sugeridas ao paciente e só existem, portanto, nas cabeças dos psicanalistas. Esta objeção é da mesma categoria vulgar que as acusações que nos atribuem erros simplórios de aprendizes. Acho que só pessoas com nenhuma experiência psicológica e sem nenhuma ciência histórico-psicológica são capazes de fazer tais acusações. Quem quer que tenha alguma noção de mitologia não deixará de perceber os paralelos espantosos entre as fantasias inconscientes, trazidas à luz pela escola psicanalítica, e as representações mitológicas. É absurda a objeção de que nosso conhecimento de mitologia é sugerido ao doente, pois a escola psicanalítica descobriu primeiro as fantasias e só depois familiarizou-se com a mitologia. É sabido que a mitologia está bem longe do campo da medicina. Enquanto as fantasias permanecem inconscientes, o doente nada sabe de sua existência, e interrogá-lo sobre isso não faria sentido. Ouvimos com frequência, não só dos doentes, mas também dos chamados normais, o seguinte: se eu tivesse estas fantasias, deveria sabê-lo de alguma forma. O que é inconsciente é realmente algo que não sabemos. Nossos opositores também estão convencidos de que algo assim não existe. Este juízo a priori é escolástico e não há como fundamentá-lo. Não podemos aferrar-nos ao dogma de que só a consciência seja a psique, temos provas diárias de que nossa consciência só constitui parte da função psíquica. Os conteúdos de nossa consciência já se manifestam altamente complexos, a constelação de nosso pensamento, a partir do material contido na memória, é quase totalmente inconsciente. Por isso temos que aceitar, quer nos agrade quer não, algo psíquico não consciente que por ora é mero conceito limítrofe negativo, como o Diancis, de Kant. Dado ao fato que percebemos atividades cuja origem não está na consciência, somos obrigados a atribuir à esfera do não consciente conteúdos hipotéticos, ou seja, presumir que as origens de certos efeitos estão no inconsciente, uma vez que não são conscientes.
Não se pode dizer que esta concepção de inconsciente seja misticismo. Não temos a pretensão de saber ou afirmar algo de positivo sobre a situação do psiquismo no inconsciente. Usamos, por isso, conceitos simbólicos, analogamente à nossa conceituação do consciente, e esta terminologia mostrou-se prática. Esta conceituação é a única possível segundo o axioma principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda, os princípios não devem ser multiplicados além do necessário. Falamos, portanto, dos efeitos do inconsciente da mesma forma como dos fenômenos do consciente. Houve grande escândalo quando Freud afirmou que o inconsciente só podia desejar, e considerou-se isto uma afirmação metafísica estranha, algo como os princípios da filosofia do inconsciente, de Hartmann. Esta indignação provém do fato de esses críticos partirem, sem eles mesmos o saberem, de uma concepção metafísica do inconsciente como é-nos per si e projetarem ingenuamente sobre nós esta sua conceituação não esclarecida epistemologicamente. Para nós o inconsciente não é uma entidade, mas apenas um termo sobre cuja essência metafísica não ousamos fazer ideias. Estamos em posição contrária à de certos psicólogos de gabinete que sabem tudo sobre a localização da psique no cérebro e sobre as correlações fisiológicas do processo mental, e sabem tanto que podem afirmar com toda certeza que, fora da consciência, só existem processos fisiológicos do córtex. Esta ingenuidade não nos pode ser imputada. Quando Freud diz que o inconsciente só pode desejar, ele está descrevendo, em termos simbólicos, efeitos cuja origem não é consciente, mas que, do ponto de vista do pensamento consciente, só podem ser considerados como análogos aos desejos. A escola psicanalítica, contudo, está consciente de que se possa abrir a qualquer tempo a discussão se o desejar é a analogia adequada. Quem souber de outra melhor, será bem-vindo. Mas, em vez de colaborar, nossos oponentes se contentam com negar a existência desses fenômenos ou então, quando se admitem certos fenômenos, eles se abstêm de uma formulação teórica. Esta última posição é humanamente compreensível, pois não é dado a todos pensar teoricamente. Quando alguém consegue libertar-se do dogma da identidade entre consciente e psique e, então, admitir a possível existência de processos psíquicos extraconscientes, já não pode negar ou afirmar a priori nada sobre a potencialidade psíquica do inconsciente. Acusam a escola psicanalítica de afirmar certas coisas sem base suficiente. Parece-nos que a casuística muito rica e quase rica demais contida na literatura, traz base mais que suficiente. Aos nossos opositores ela parece insuficiente. Deve haver uma diferença real no conceito de suficiente e no que tange à validade desta base. Poderíamos perguntar, por que a escola psicanalítica parece exigir bem menos provas para suas formulações do que seus oponentes? A razão é simples. Um engenheiro que construiu uma ponte e calculou o quanto de peso pode suportar não precisa de outras provas para confirmar a capacidade da ponte. Mas um leigo cético, que não tem noção nenhuma de como se constrói uma ponte e da resistência do material empregado, exigirá bem outras provas para certificar-se da capacidade da ponte, pois não pode confiar na situação que encontra.
é, sobretudo, o profundo desconhecimento que a oposição tem de nosso trabalho que a faz impor sempre mais exigências. Em segundo lugar estão os inúmeros mal-entendidos teóricos, é impossível para nós conhecê-los todos e esclarecê-los. Assim como encontramos junto a nossos pacientes sempre novos e sempre mais espantosos equívocos sobre os caminhos e fins do método psicanalítico, também nossos críticos são inesgotáveis em inventar equívocos. Os senhores já viram, quando discutimos o conceito de inconsciente, quais os falsos pressupostos de natureza filosófica que podem prejudicar a compreensão de nossa terminologia. É compreensível que uma pessoa que atribui sem querer ao inconsciente uma entidade absoluta faça outras exigências comprobatórias e até mesmo exorbitantes, como o fazem realmente nossos opositores. Se tivéssemos que demonstrar a imortalidade, deveríamos reunir montanhas de provas de grande peso, e bem diferentes das que se precisariam para demonstrar a existência de plasmódios num doente de malária. A expectativa metafísica ainda prejudica demais o pensar científico para que possamos assimilar facilmente os problemas da psicanálise. Para fazer justiça aos nossos opositores, devemos frisar que a própria escola psicanalítica deu muito motivo para os equívocos, ainda que sem querer. Uma das principais fontes disso é a confusão que reina no campo teórico. Nós, infelizmente, não temos uma teoria muito representativa. Os senhores compreenderão isso quando virem num caso concreto com que dificuldades enormes temos que lidar. Segundo a opinião de quase todos os críticos, Freud não passa de um teórico. Mas, na verdade, ele é empírico, e isto reconhecem todos aqueles que, com boa vontade, procuram aprofundar-se nos trabalhos dele e se esforçam por ver os seus casos como ele os viu. Esta boa vontade falta a nossos opositores. Já ouvimos muitas vezes que nossos críticos consideram antipático e nojento pensar como Freud. Mas, como pode alguém aprender o método de Freud se ele está cheio de nojo? Exatamente porque não se faz esforço para assimilar os pontos de vista de Freud, adotados provavelmente como hipótese necessária de trabalho, é que se chega à conclusão absurda de que Freud é um teórico. Admite-se sem mais que o 13 ensaios sobre a teoria da sexualidade seja mera teoria, inventada por uma cabeça puramente especulativa, e que coloca tudo dentro da cabeça do paciente através da sugestão. Isto significa subverter completamente a realidade. O jogo se torna fácil para o crítico, é o que ele quer. Não interessam a ele aquelas poucas histórias de doentes que o psicanalista traz conscienciosamente como fundamento de suas afirmações teóricas, só lhe interessam a teoria e a formulação teórica da técnica. Não estão aqui os pontos vulneráveis da psicanálise, pois ela é pura empiria, mas aqui está um campo vasto e insuficientemente cultivado onde o crítico pode se divertir à vontade. No campo da teoria há muitas incertezas e não poucas contradições. Estávamos cônscios disso bem antes que a douta crítica brindasse o nosso trabalho com sua atenção. Após esta digressão, vamos voltar à questão das fantasias inconscientes. Como vimos, ninguém está autorizado a afirmar sem mais a existência ou propriedades dessas fantasias, para tanto seria preciso que se observassem efeitos na consciência cuja origem inconsciente pudesse ser descrita em termos de simbolismo consciente.
A questão é se podemos realmente encontrar na consciência efeitos que correspondem a esta expectativa. A escola psicanalítica acredita ter encontrado semelhantes efeitos. Menciono, logo de saída, o fenômeno mais importante, o sonho. Dele devemos dizer que entra na consciência como uma grandeza complexa cuja composição de elementos não é consciente. Somente após estabelecermos uma série de associações para cada imagem individual do sonho podemos demonstrar que estas imagens têm sua origem em certas reminiscências do passado mais próximo ou remoto. Às vezes nos perguntamos, onde eu vi ou ouvi isto? Então, pelo processo de associação ordinária vem a lembrança de que vivemos conscientemente certas partes do sonho no dia anterior ou há mais tempo. Até aqui todos concordam, pois são coisas de conhecimento geral. No mais, o sonho se nos apresenta como uma composição, via de regra, incompreensível de certos elementos, sobretudo não conscientes, só reconhecidos depois, mediante a associação. Mas não é assim que certas partes do sonho sejam reconhecíveis em quaisquer circunstâncias e que daí possamos deduzir o seu caráter consciente, elas são muitas vezes, ou quase sempre, irreconhecíveis a princípio. Só depois nos damos conta de que já vivemos conscientemente esta ou aquela parte do sonho. A partir desse ponto de vista já podemos considerar o sonho como um produto de origem inconsciente. A técnica para descobrir as origens inconscientes é aquela já mencionada antes e que foi usada por todos os pesquisadores dos sonhos bem antes de Freud. Procuramos simplesmente lembrar-nos de onde provieram as partes do sonho. A técnica psicanalítica de analisar um sonho baseia-se neste princípio bem simples. É fato que certas partes do sonho derivam de nossa vida enquanto acordados, de vivências que, por sua notória falta de importância, teriam caído certamente no esquecimento e já estavam a caminho do inconsciente definitivo. Essas partes do sonho são precisamente os efeitos de representações inconscientes. Também houve críticas a esta expressão. Evidentemente não consideramos isto de maneira tão concreta e, às vezes, até grosseira, como nossos críticos. Certamente esta expressão nada mais é do que simbolismo da consciência, e jamais tivemos dúvida sobre isso. Mas ela é perfeitamente clara e serve muito bem como sinal para um fato psíquico desconhecido. Como já ficou dito, não nos resta outra alternativa para entender o inconsciente do que a analogia com o consciente. Não temos a petulância de ter entendido um assunto só porque inventamos para ele um nome pomposo e totalmente incompreensível. O princípio da técnica psicanalítica da análise é, pois, extraordinariamente simples e conhecido há muito tempo. O procedimento a seguir continua de forma consequente. Quando nos detemos mais num sonho que nunca acontece fora da psicanálise, descobrimos mais reminiscências sobre as partes individuais dos sonhos. Mas há certas partes para as quais não conseguimos obter reminiscências. Estas, por bem ou por mal, precisamos deixá-las de lado. Quando falo de reminiscências, entendo não apenas reminiscências de certos fatos concretos, mas também reproduções de associações importantes. O conjunto das reminiscências nós o denominamos material do sonho. Este material é tratado segundo os métodos científicos aceitos em geral.
quando os senhores dispõem de um material experimental para ser trabalhado, comparam as partes individuais e as classificam de acordo com as semelhanças. O mesmo farão com o material do sonho, procurarão as características comuns, sejam de natureza formal ou material. Assim procedendo, devemos livrar-nos, o quanto possível, de certos preconceitos. Observei que o principiante sempre espera encontrar esta ou aquela característica e, então, procura forçar o material neste sentido. Constatei este fato sobretudo em colegas que, devido aos preconceitos e equívocos bem conhecidos, eram opositores mais ou menos ferrenhos da psicanálise. Quando o destino me reservava a sorte de poder analisá-los e eles conseguiam finalmente uma perspectiva real do método, o primeiro erro que geralmente cometiam em seu próprio trabalho psicanalítico era o de violentar o material por causa de seus preconceitos, descarregavam sobre o material sua atitude anterior para com a psicanálise, que eles não conseguiam avaliar objetivamente, mas apenas de acordo com fantasias subjetivas. Se nos abalançamos a peneirar um material do sonho, não podemos recuar diante de nenhuma comparação. O material consiste geralmente de imagens bem disparatadas donde é difícil extrair o tertium comparationis adequado. Devo renunciar a trazer aqui exaustivos exemplos, pois é impossível discutir um material tão abundante numa conferência. Gostaria de chamar a atenção para um trabalho de Leck. Lá verão como é vasto o material que pode ser levado em conta numa comparação. Portanto, na exploração do inconsciente, empregamos a maneira usual de agir quando se trata de tirar conclusões a partir da comparação de materiais. Várias vezes ouvimos a objeção: por que deveria o sonho ter algum conteúdo inconsciente? Esta objeção é, a meu ver, tão anticientífica quanto possível. Cada momento psicológico tem sua própria história. Cada frase que digo possui, além do significado que pretendo lhe dar conscientemente, um significado histórico e este pode ser bem diverso do seu significado consciente. Propositalmente estou me expressando de modo algo paradoxal, não acho que eu poderia esclarecer o significado histórico individual de cada frase. Isto é mais fácil em estruturas maiores e mais complicadas. Todos sabemos que, além do conteúdo manifesto de um poema, o poema em si é especialmente característico do poeta quanto à forma, conteúdo e origem. Enquanto o poeta colocou, em seu poema, a expressão eloquente de uma inspiração momentânea, o crítico literário vê nele e por trás dele coisas que o poeta nunca teria imaginado. A análise que um crítico literário faz do material de um poeta é perfeitamente comparável ao método da psicanálise, inclusive os erros que podem ocorrer. É possível comparar o método psicanalítico sobretudo com a análise e síntese históricas. Digamos, por exemplo, que não entendemos o significado do rito do batismo, celebrado em nossas igrejas hoje. O celebrante nos diz que o batismo significa a admissão da criança na comunidade cristã. Isto não nos satisfaz, porque deve ser derramada água na cabeça da criança. Para entender este rito é preciso reunir um material comparativo da história dos ritos, isto é, das reminiscências da humanidade pertinentes ao caso, e sob os mais diversos pontos de vista. 1. O batismo significa claramente um rito de iniciação, uma consagração,
por isso devemos buscar as reminiscências que conservam ritos de iniciação em geral. 2. O batismo se realiza com água. Esta forma especial exige outra série de reminiscências, ou seja, os ritos nos quais se usa água. 3. O batizando recebe uma infusão de água. Aqui se buscam todos os ritos onde ocorre a aspersão dos iniciandos com água, onde o batizando é submerso na água, etc. 4. Deve-se trazer à baila todas as reminiscências da mitologia e todas as práticas supersticiosas que, de alguma forma, correm paralelas ao simbolismo do ato batismal. Dessa forma conseguimos um estudo comparativo das ciências da religião sobre o ato do batismo. Descobrimos, assim, os elementos dos quais surgiu o ato batismal, descobrimos também seu significado original e tomamos conhecimento de um mundo mítico, rico em elementos constitutivos da religião, que nos permitem entender o sentido múltiplo e profundo do ato de batizar. Assim procede o analista com o sonho, ele reúne os paralelos históricos, ainda os mais remotos, para cada parte do sonho e procura reconstruir uma história psicológica do sonho e dos significados que estão em sua raiz. Com esta elaboração monográfica do sonho conseguimos, exatamente como na análise do ato do batismo, uma introspecção profunda na rede maravilhosamente delicada e significativa das determinações inconscientes, uma introspecção só comparável com a compreensão histórica de um ato que estávamos acostumados a ver de modo unilateral e superficial. Este excurso sobre o método psicanalítico pareceu-me indispensável. Em vista dos equívocos muito difundidos e que procuram desacreditar constantemente o método psicanalítico, senti-me na obrigação de dar-lhes uma satisfação, ainda que de modo bem genérico, do método psicanalítico e de sua situação dentro da metodologia científica. Não duvido de que se faça uso superficial e impróprio desse método. Mas nem por isso um crítico inteligente pode sucumbir a um julgamento global contra o método, da mesma forma que um mau cirurgião não é obstáculo à validade da cirurgia em geral. Acredito também que nem todas as colocações da psicologia dos sonhos, feitas por psicanalistas, estejam isentas de equívocos e distorções. Isto provém, em boa parte, do fato de ser difícil para o médico, devido à sua formação no campo das ciências naturais, assimilar intelectualmente um método psicológico refinado, ainda que o aplique instintivamente de forma correta. O método que lhes apresentei em largos traços é o que sigo e pelo qual me responsabilizo cientificamente. Dar conselhos sobre sonhos e fazer tentativas diretas de interpretação é, na minha opinião, absolutamente inútil e cientificamente inadmissível. Isto não é método, mas arbítrio que sofre o castigo da esterilidade dos resultados, como todo falso método. Se procurei explicar os princípios do método psicanalítico pela análise do sonho foi porque o sonho é um dos melhores exemplos de conteúdos psíquicos cuja composição não permite uma compreensão direta e imediata. Quando alguém prega um prego com um martelo para nele dependurar algo, entendemos perfeitamente cada passo da operação, ela é para nós imediatamente evidente. O mesmo não se dá com o ato do batismo, onde cada fase é problemática. Por isso denominamos esses atos, cuja significação e finalidade não são imediatamente perceptíveis, de atos simbólicos ou símbolos. Com base neste raciocínio,
qualificamos o sonho de simbólico, pois é um produto psicológico cuja origem, sentido e finalidade são obscuros e por isso é um dos produtos mais puros da constelação inconsciente. Freud diz muito bem que o sonho é a via régia para o inconsciente. Além do sonho, há muitos outros produtos de constelação inconsciente. Temos, por exemplo, no experimento de associação, um meio de determinar exatamente as operações que procedem do inconsciente. Encontramos essas operações nas perturbações do experimento que chamei indicadores de complexos. A tarefa que o experimento de associação coloca para a pessoa examinada é tão fácil e simples que até uma criança pode executá-la sem problema. Surpreende, contudo, o grande número de perturbações da ação intencionada que é preciso registrar neste experimento. Os únicos fundamentos que podem ser apontados regularmente como causas das perturbações são as constelações, parcialmente conscientes e em parte inconscientes, produzidas pelos complexos. Na maioria dos casos, é fácil constatar a conexão dessas perturbações com complexos de cunho sentimental. Mas precisamos muitas vezes do método psicanalítico para explicar esta conexão, ou seja, temos que perguntar à pessoa examinada ou ao paciente quais as associações que lhe ocorrem com referência às reações perturbadas. Assim conseguimos recolher o material histórico dessa perturbação que servirá de base ao julgamento. Houve quem objetasse, nesse caso a pessoa examinada pode dizer o que quiser ou, em outras palavras, pode dizer bobagens. Esta objeção é fruto da suposição inconsciente que o historiador que está coletando o material para sua monografia seja um idiota, incapaz de distinguir paralelos apenas aparentes e caia como pato em histórias mentirosas. O especialista no ramo tem meios de evitar os erros mais grosseiros com absoluta certeza e os mais refinados com certa probabilidade. A desconfiança de nossos opositores é, neste aspecto, divertida, pois é assunto conhecido para quem entende o trabalho psicanalítico que não é muito difícil perceber onde existe coerência ou não. Além disso, as afirmações fraudulentas servem, em primeiro lugar, para caracterizar a pessoa que as faz e, em segundo lugar, são facilmente identificadas como fraudulentas. Precisamos considerar ainda outra objeção: será que as reminiscências reproduzidas posteriormente foram de fato a base do sonho? Se eu, por exemplo, ler à noite uma interessante narrativa de alguma batalha e sonhar, depois, com a Guerra dos Balcãs e, durante a análise, me lembrar, por associação, de certos detalhes da narrativa da batalha, até o mais rigoroso crítico constatará logo que minha associação retrospectiva, relativamente correta, é veraz. Conforme já mencionei, esta é uma das hipóteses mais frequentes da origem dos sonhos. E nada mais fizemos do que estender esta hipótese de trabalho consequentemente a todas as demais associações relativas a todas as outras partes do sonho. Enfim, afirmamos apenas que esta parte do sonho tem vínculo com esta associação, que tem algo a ver com isso, que existe qualquer relação entre as duas coisas. Certa vez um notável crítico disse que, através das interpretações psicanalíticas, era possível associar um pepino a um elefante. Mostra-nos este crítico, pela associação que fez de pepino e elefante, que as duas coisas têm alguma relação associativa em sua mente.
É preciso ter uma boa dose de ousadia e um julgamento magistral para poder afirmar que a mente humana produz associações inteiramente desconexas. Basta neste caso um mínimo de reflexão para entender o sentido dessa associação. 338 No experimento de associação podemos constatar os efeitos às vezes muito intensos que provêm do inconsciente exatamente pela interferência de complexos. A produção de erros no experimento de associação é, sobretudo, um protótipo dos erros que cometemos na vida diária, a maioria dos quais deve ser atribuída à interferência de complexos. Freud reuniu essas coisas em seu livro Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Estão aí as assim chamadas ações sintomáticas que, de outro ponto de vista, podem ser chamadas ações simbólicas, e lapsos propriamente ditos, como esquecimento, falhas na dicção etc. Todos esses fenômenos são efeitos de constelação inconsciente e, portanto, outras tantas portas de entrada para o reino do inconsciente. Quando são cumulativos, devem ser chamados neurose que, sob este aspecto, manifesta-se como disfunção e deve ser entendida como efeito de constelação inconsciente. O experimento de associação é, não raras vezes, um meio de abrir diretamente o inconsciente, ainda que seja simples técnica para conseguir uma boa seleção de produção de erros que, então, pode ser aproveitada pela psicanálise para explorar o inconsciente. Este é, ao menos por ora, o campo de aplicação seguro do experimento de associações. Contudo, é possível que tenha outros dados muito importantes a fornecer que nos permitam vislumbrar diretamente o inconsciente. Mas considero que o problema ainda não esteja suficientemente maduro para sobre ele me pronunciar.